Boa tarde a todos. Estou aqui nesta linda tarde de sexta-feira para falar um pouco do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, do Pai, de Deus, não é? Porque falar de ambos é algo maravilhoso, suave de se falar, não é? E a palavra de hoje, ela foi aberta em Jeremias 11, que tem como subtítulo: o pacto é violado, não é? Ficamos atentos aqui à leitura para uma maior compreensão. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouvi as palavras deste concerto e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido às minhas vozes, e fazei conforme a tudo que vos mando. E vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: aprego a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deverás protestei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Então Jeremias era um profeta que sempre ouvia a voz de Deus, e Deus o mandava fazer algo da parte dele, ou seja, dava o recado, para que Jeremias fosse dar o recado. E muitas das vezes as pessoas não acreditavam em Jeremias, né? Vieram acreditar quando ele veio na velhice, é que as profecias vieram a acontecer. E as pessoas não acreditavam em Jeremias. Ele dizia que ia acontecer, o que está acontecendo, ele dava avisos, conversava, mas as pessoas não acreditavam. Então Deus chama aqui a atenção, né? Ele chama até um pouco da atenção para que as pessoas os escutem, que, dando mais uma chance a nós, né, nos dias atuais, aquele povo, não é? Então ele fala aqui na terra aqui de Faraó, né, do Egito, né? Porque o povo, os escravos, Faraó está escravizando o povo de Israel, o povo de Deus. Eles estavam escravizados e Deus falou com Moisés para que Moisés tirasse aquele povo dali, né? Então foi toda aquela história do faraó do Egito, não é? E o povo ficou no deserto. E no deserto eles infelizmente murmuraram contra Deus, né? Moisés, cadê seu Deus que ia tirar a gente aqui da terra de Faraó, da escravidão, né? Ou seja, preferiam ficar lá porque estavam trabalhando e ia morrer lá trabalhando, não é? E aqui no deserto iam perecer. Ou seja, Faraó estava vindo com seu exército para compor, para o matar, né? Então teve toda aquela trajetória do Mar Vermelho, né? A travessia do Mar Vermelho. Então o povo de Israel murmurou contra Deus, tá? Por isso que fala aqui um pouco sobre isso, dando não tanto erro, mas fala aqui nessa parte, tá certo? Então Deus mandou Jeremias falar lá: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém ao Senhor. Então veja bem, aqui Deus fala claramente que
Ele cumpre com suas promessas, cumpre com suas palavras, né? Ele não deixa ninguém desamparado. Agora, nós seres humanos, para o dia de hoje, a gente não cumpre ou quase nada para alguém, um amigo. Mas Deus hoje fala para você que Ele é um Deus de promessa, que cumpre tudo que prometeu a você, tá? Então, na realidade, Ele chama aqui a atenção para que nós incline os ouvidos para Ele, que clame o nome dEle, que chame a atenção. Ele chama aqui a atenção, que diga ao povo que me escute, me ouça, né? Falar do Evangelho. Porque o único intercessor, o único Rei dos Reis, o intercessor Jesus Cristo, que vai até o Rei dos Reis, que é Deus, o Rei dos Reis, é onde a gente deve ouvir, falar, desabafar com Ele, falar o que a gente sente na nossa vida cotidiana, né? Tem pessoas que tem vários deuses, tem a dúvida, né? Vários deuses e tendo apenas um Deus e não procura Deus, não é? Então as pessoas precisam se atentar a isso, procurar o Rei dos Reis para consultas, para conversar, para dizer as suas angústias, não é? E não procurar livros que não consolam a nossa vida. O único que está consolando a nossa vida e que consola é a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, né? Que fala a verdade, fala a palavra de Deus, né? Então vocês se atentem a ler mais o capítulo 11, que é de fácil entendimento, tem acesso, muito bom, não é? É onde ele fala com Jeremias, para que vá ao povo e me escute, né? Ele pede, ele quase implora aqui quando fala, tá certo, meus caros amados irmãos? Como diz assim: diz-lhe pois assim, Senhor, no verso 3, né? O Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvido à minha voz e fazer conforme a tudo que vos mando. Então aqui, depois que da travessia do Mar Vermelho, o povo foram adorar outros deuses, né? Fazer um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro, pegaram os brincos das mulheres naquela época e fizeram um bezerro de ouro e foram adorar a Deus, a outros deuses. Porque quem tirou o povo do deserto foi Deus, mas eles foram adorar outros deuses e isso é errado, não é? Então ele fala aqui que dê mais ouvido a Ele, que nós falemos mais com Ele, falemos mais com Ele, né? Dê mais atenção às palavras dEle, né? Ler a Bíblia Sagrada, levar o Evangelho, falar do Evangelho para os quatro cantos do mundo, não é? Sem esquecer de falar de Deus, que Ele é o único Salvador, né, meus amados irmãos? Então se atente a isso aí, tá? Fale do Evangelho, procure falar do Evangelho com a verdade e não com a mentira, né? Doa quem doer, tá? Então aqui eu deixo meus agradecimentos, né? E a todos aí, né, que está do outro lado da telinha, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E as redes sociais também é para isso, é para levar a palavra de Deus, não é? E esse é o meu objetivo, tá certo, amados irmãos? Então, escute Deus, né? O Rei dos Reis, o único, e não confunda, né? Não vá adorar os deuses, adore a Deus, se ajoelhe a Deus, não ao homem da terra. Então, tenha uma boa tarde e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.